Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma segunda dupla, acompanhados do nosso querido amigo professor doutor Jorge Vieira, aqui em nosso canal, falando a respeito de um tema muito importante na atualidade, que são as prisões ilegais e arbitrárias de quem fala mal do presidente da República, e isso está se tornando cada vez mais comum neste governo. Primeiramente, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo a mais uma segunda dupla. E eu já começo perguntando ao senhor, de cara, a que o senhor atribui tamanha arbitrariedade do atual governo contra as pessoas que falam, às vezes nem mal, mas falam uma verdade que eles interpretam como mal e eles acabam prendendo as pessoas. O que o senhor tem a falar sobre isso? Boa noite. Boa noite, mais uma vez estamos aqui, é um prazer, né, estar refletindo sobre questões tão importantes que está discutindo com a sociedade os problemas do nosso país. Veja, eu, em particular, mas acompanhei também, e outros podem ter acompanhado, eu vivenciei parte da ditadura militar. Eu sou exatamente de 1960, então, portanto, o processo de abertura eu já acompanhava, né, final da década de 70 e início da década de 80, que desembocou na Constituição de 1988. Nós tivemos no processo de abertura, duas grandes questões importantes. A luta pelas diretas já, que era votar para presidente da República, né? E o processo constituinte, que culminou, né, com a promulgação em 1988, no dia exatamente 5 de outubro. Por que eu estou resgatando esse processo histórico? Para dizer, né, para vocês, que eu vivenciei os dois momentos. O momento da ditadura, onde você não podia manifestar nenhuma opinião. E só para que vocês tenham uma ideia, eu fui seminarista no Rio de Janeiro e estudante da Pontifícia Universidade Católica, e, pasmem, o seminário do Rio Comprido, o seminário de São José, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tinha pessoas ligadas ao regime militar infiltradas como seminaristas. E, pasmem, era casado e pai de 2 filhos. E foi infiltrado exatamente para saber o que estava acontecendo. Era uma figura extremamente disciplinada, né? Demonstrava assiduidade, demonstrava rigor na disciplina, não questionava absolutamente nada. E, ao mesmo tempo, ele se mantinha aliado de alguns seminaristas. E, incrível, extremamente prestativo. E tinha um em especial, olha o detalhe, que era um seminarista da Diocese de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e a Diocese de Nova Iguaçu tinha uma linha pastoral extremamente avançada. O bispo era ligado à teologia da libertação, que é uma teologia da Igreja Católica, que utiliza uma análise social a partir
daquele método ver, julgar e agir, e tinha Dom Adriano, um dos bispos mais fervorosos e comprometidos com a transformação da sociedade. Para que, nesse primeiro momento, a população lembre, quem está nos assistindo, ou se informe, os militares colocaram uma bomba no sacrário da Catedral de Santo Antônio, da Diocese de Nova Iguaçu. E ainda estouraram o sacrário, onde fica a hóstia consagrada, né, que para nós católicos, nós temos a convicção, o respeito, que ali encontra-se o corpo de Jesus Cristo. E aí pegaram o bispo, pintaram de vermelho e deixaram pelado na Via Dutra, na Rio São Paulo. Então, olha o ambiente da ditadura militar, olha o ambiente e o comportamento daquele falso seminarista que chegou a ser o chefe de cerimônia do cardeal Eugênio Salles. Olha o comportamento que era para saber exatamente o que os seminaristas que estudavam na Pontifícia Universidade Católica estavam fazendo. Veja, aí nós tivemos o processo das diretas já, no início da década de 80, e, como eu disse, que culminou com as eleições de 1986, a eleição constituinte, né? E 88, o processo de promulgação da Constituição. Então, que é considerada a Constituição Cidadã. Então, eu confesso a você, Gabriel, e a vocês, meus caros telespectadores, eu não esperava vivenciar mais esse ambiente. Eu era um jovem de 15, 16, 18, 20 anos que vivenciei profundamente esse ambiente. E, infelizmente, agora nós estamos vivendo esse momento, mesmo estando legalmente, do ponto de vista constitucional, num Estado de direito democrático, se apossou do poder central o senhor Jair Bolsonaro e sua turma de milicianos e, infelizmente, estão usando a estrutura do Estado para perseguir aqueles ou aquelas aquelas que têm uma visão crítica e contrária aos posicionamentos do atual presidente da República. É lamentável, nós estamos vivendo de forma cruel muitos elementos que eu presenciei no período da ditadura, nós estamos vivenciando agora. Perfeito. Professor, uma próxima questão é a seguinte. Essas prisões, a gente, como o senhor bem sabe, falou, são ilegais, né? Não tem razão de ser. Eles se amparam para dizer que essas prisões são legais na questão de segurança nacional e tal, como, sabe, assim, coisas realmente absurdas. E, recentemente, a gente está vendo aí um aumento crescente nas ruas de protestos pró-impeachment do presidente da República. Bom, acontece que no penúltimo protesto que aconteceu em rede nacional, uma senhora estava batendo panela e tal, e ela foi presa. Essa senhora foi presa, entendeu? Mais uma arbitrariedade do Estado brasileiro, presa. Por qual motivo? Bater panela agora
vai de encontro à segurança nacional, né? Será que isso fere a integridade física, talvez, do presidente da República? Então, eu queria que o senhor comentasse também a respeito desses últimos dias, desses protestos que estão acontecendo. Inclusive, ontem, aliás, anteontem, no sábado, nós tivemos vários protestos pelo país e a coisa está pegando fogo. O que é que o senhor tem a falar sobre esses protestos, professor? Olha, primeiro, temos que entender duas coisas. A primeira é que os bolsonaristas, como pregaram ideologicamente e massificaram a ideia de que não precisava de isolamento social, que seria uma gripezinha, que a Covid não era problema, era coisa para a gente, para marica, como disse o presidente da República, etc. E aí, eles iam para a rua para apoiar. O problema é que nós chegamos a 545 mil de brasileiros e brasileiras que nos deixaram acometidas da Covid, né? Então, são, né, milhares de vidas. Por outro lado, o desemprego que ultrapassou 14 milhões de brasileiros e brasileiras. 50 milhões de pessoas passando fome, Gabriel. As pessoas não têm o que comer. As pessoas estão fazendo fila, vocês viram que foi veiculado, para pegar osso. Pois é. Então, nós estamos, na verdade, vivendo um grande caos social no Brasil. Veja, essa questão provocou o quê na população? Ter que tomar a rua, ter que ir para a rua, ter que protestar. Exatamente isso, de forma democrática, que é um direito de expressão, manifestar e reivindicar um governo e defender os seus direitos. Então, quer dizer, é isso que a população está indo para a rua. A cada movimento, como você disse no dia 24, no último sábado, foram mais de 600 cidades no Brasil com atos. Então, quer dizer, aquilo que era apropriado ideologicamente pelos seguidores bolsonaristas do governo Bolsonaro, a maioria da população agora está despertando que esse governo é uma farsa, que esse governo disse que era contra a corrupção, atolado em corrupção, está atolado em maracutaia. Tá? Então, esse governo que disse que era contra o Centrão fez campanha. Agora, o próprio Bolsonaro disse que é Centrão desde criancinha. Né? Então, quer dizer, é esse governo que está proibindo que uma pessoa, e colocar uma pessoa batendo uma panela como uma questão de segurança nacional. É um governo que não tem mais o controle, é um governo que está perdido, por isso que ele foi se salvar nos braços do Centrão. Agora, a gente sabe que esse grupo de deputados e senadores do Centrão, eles não são suicidas. Pode ficar certo disso. Eles vão usar até quando puderem o Bolsonaro, e quando o governo aprofundar mais ainda
a falta de controle, eles pulam do barco. Anotem isso que eu estou dizendo. Perfeito. Professor, a gente tem observado recentemente na Europa e também nos Estados Unidos um movimento que está crescendo, que é a destruição de símbolos ligados a escravagistas, né, e tudo mais, esse período terrível da, da, da nossa história humana. E aqui no Brasil, ontem, aliás, anteontem, dia 24, acho que sábado, uma pessoa colocou fogo na estátua de Borba Gato. Borba Gato, eu tomei o cuidado de ler a biografia dele, né, para poder passar para vocês, só um detalhe do que ele fazia. Ele era um bandeirante, né, nascido em São Paulo, que adentrou em Minas Gerais para poder, enfim, buscar ouro, aquela coisa toda, e ele capturava os índios, matava os homens, estuprava as mulheres. E os negros, quando ele era contratado para capturar os negros fujões, ele fazia a mesma coisa com as mulheres negras. Ele sempre as estuprava. Então, isso é um movimento que está, eu acho, agora, né, crescendo, que está crescente lá fora, Europa e Estados Unidos. E ontem a gente viu aí esse estopim, né, desse protesto que começou com a estátua de Borba Gato. Professor, o que o senhor acha a respeito dessas manifestações contra esses monumentos? O senhor até bem diz, né, esse eurocentrismo que se criou em torno dos falsos heróis, entre aspas, brancos, né, e que são endeusados. O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Olha, algumas questões são importantes sobre isso. Primeiro, os bandeirantes, para entender essa questão dos bandeirantes, né, do Borba, dentre outros, foram extremamente violentos contra indígenas, negros, né, a população pobre. Escravizaram, espoliaram, roubaram, dominaram, destruíram. Isso é um fato histórico. Aliás, eu ainda digo mais, Gabriel. O Brasil precisa resgatar a sua história verdadeira. É preciso resgatar, é preciso que as populações futuras tenham conhecimento dessa realidade cruel. O Brasil foi construído num poço de sangue. Não é aquela ideologia democracia racial. Não é verdade. Aquilo é a ideologia da classe dominante. Os indígenas, em 1511, já eram 5.000 indígenas escravos no Brasil. Então, é preciso resgatar essa história. Os 350 anos de escravidão sustentando a economia do Brasil. As mulheres sempre foram objeto sexual do homem branco. Entendeu? Isso é um fato histórico que tem que ser resgatado. Essa história do Brasil, senão o Brasil nunca será um povo e uma nação livre. Agora, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de ato violento, de ato fora da normalidade democrática. Eu acho que existem caminhos e caminhos para que a gente possa contestar e até tirar aquela estátua de lá, de fato, porque eles não são nossos heróis. Eles foram nossos torturadores. Então, em outros países também tem esses atos, né? Claro que numa sociedade plural, você tem muitos grupos
né? Muitos grupos de todas as vertentes ideológicas. Agora, o que me espanta, Gabriel, é que os bolsonaristas se calaram quando estão queimando a Amazônia, a região amazônica, a floresta amazônica, o Pantanal, sul-mato-grossense e mato-grossense, né? Os agropecuaristas e outros que têm interesse na região, que são ligados à criação do agronegócio, estão queimando e eles não mexeram uma palha. Agora estão preocupados por causa da derrubada de uma estátua. Está entendendo? Então, você pode dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem. Tem ligação. Tem. Porque a Amazônia está sendo destruída e eles não tomaram nenhuma providência. Pelo contrário, são eles os protagonistas e esses que estão inquietos com o vandalismo praticado com a estátua lá em São Paulo, não se manifestaram, pelo contrário, apoiaram Bolsonaro, apoiaram o ex-ministro Ricardo Salles, que fez negociatas ilegais, isso que apontam de madeira para os Estados Unidos. Então, as suspeitas do tráfico de madeira, né, ilegal para os Estados Unidos, com a omissão do ex-ministro e do governo Bolsonaro como um todo. Então, é isso o meu posicionamento. Perfeito. Professor, uma última questão aqui para a gente é o seguinte: a gente tem visto no decorrer da pandemia que tem uma classe trabalhadora que eu nunca vi ser tão maltratada nos últimos tempos como os entregadores de comida, os motoboys e tal, esse pessoal, né, que vive numa verdadeira escravização dos fast foods da vida. E, recentemente, mais uma cena de violência contra um motoboy, um sócio de uma grande loja no shopping center, que não queria que o rapaz sentasse na porta da loja e nem carregasse o celular na porta da loja e tal, e falou lá umas bobagens e tudo mais. Portanto, professor, mais uma vez a gente tem essa questão aí colocada em xeque. O que o senhor tem a falar sobre isso? Qual a sua opinião a respeito dessas agressões contra esses profissionais, dessa classe média que, né, cada vez mais mostra suas garras? Eu posso definir numa única palavra. Você usou a palavra muito adequada, escravização. E eu vou usar uma outra palavra. Na verdade, esses entregadores de comida, na verdade, são a expressão da reforma trabalhista que foi iniciada no governo do Michel Temer e concluída no governo Bolsonaro. É a precarização do trabalho. Ou seja, as leis trabalhistas, né, o cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, perderam efetivamente, né, com essas reformas, a garantia da vida, da dignidade do trabalho. Enfim, o golpe parlamentar que foi dado contra Dilma foi exatamente para isso. A população não entendeu até hoje. O impeachment da Dilma foi para reordenar os interesses do capital internacional e nacional no Brasil, contrários, né, aos interesses da maioria da população da classe trabalhadora. Então, foi... Por que eu disse? Porque tivemos, né, 15 anos, aí praticamente 14, 15 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, que foi um corte no modelo econômico
que iniciou com Fernando Collor de Mello em 1989, foi implantado efetivamente pelo governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e houve uma parada com o governo, 2 mandatos do governo Lula e 1 mandato e meio do governo da Dilma Rousseff. Então, o golpe parlamentar, que está provado que não havia fundamentação jurídica para o golpe, para o impeachment, melhor dizendo, foi em função para ordenar os interesses da classe dominante, expressa pelo capital internacional, e os interesses do capital nacional no Brasil. Em síntese, é a precarização do trabalhador e do seu trabalho, da sua mão de obra. E o resultado nós estamos vendo a cada dia, Gabriel, infelizmente. Perfeito. Professor, posso fazer só mais uma pergunta extra? Se houvesse hoje, no Brasil, uma reforma política séria, o senhor seria a favor ou contra a reeleição para o cargo de presidente? Aliás, para qualquer cargo, o senhor seria a favor ou contra a reeleição? Eu sou a favor da reeleição. Agora, o problema é que a reeleição foi aprovada de uma forma extremamente espúria. Como agora estão falando no semipresidencialismo, como agora estão falando, o próprio grupo que implantou a reeleição, porque não existia. Eu vou contar, então, uma história para que a população saiba. Foi o seguinte: nós não tínhamos o Instituto da Reeleição. Nós tínhamos um mandato de 5 anos. E aí, Fernando Collor de Mello, na campanha de 1989, foi eleito pela primeira vez presidente da República, pelo PRN. E tinha como seu vice o ex-senador, governador de Minas Gerais, Itamar Franco. O Collor sofreu o impeachment, assumiu o vice. E o vice levou o PSDB para o governo. Que o PSDB já queria embarcar no governo Collor, mas quando viu que estava dando águas no barco, pulou fora. E aí, o que é que aconteceu? O PSDB tem Fernando Henrique Cardoso, a principal peça, e foi colocado, então, como ministro da Economia. Itamar Franco, então, faz um acordo, porque Itamar Franco, então, só terminou o mandato do Fernando Collor de Mello e não podia se reeleger no mesmo mandato, fez um acordo com Fernando Henrique Cardoso para apoiar Fernando Henrique Cardoso em 1994, para presidente da República, e, término do mandato, Fernando Henrique Cardoso apoiava Itamar Franco, então, para a presidência da República. Fernando Henrique Cardoso deu um golpe no Itamar Franco, privatizou algumas estatais, por exemplo, as telecomunicações, e tinha como ministro o ministro Sejão, que chamavam, à época, e comprou os deputados a peso de 250 a 300 mil reais na época para o Instituto da Reeleição. Então, o Fernando Henrique, o PSDB, é golpista. Desde lá, já é na sua trajetória. É tanto que foram golpistas aí
contra o Itamar Franco, instituiu a reeleição. Fernando Henrique foi reeleito para mais um mandato e depois participou do golpe parlamentar do impeachment também, junto com o PFL e Companhia Limitada. Então, na verdade, eu sou a favor da reeleição. Agora, eu fiz esse resgate histórico, que ela foi instituída de forma totalmente manipulada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso para se manter no poder. Ao término do mandato, dos 2 mandatos, a crise econômica estava muito grande, a miséria, e aí foi nesse contexto que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. Então, eu sou a favor, mas não dá para esquecer como o processo histórico foi feito em Brasil para o Instituto da Reeleição e como agora, exatamente, estão falando em parlamentarismo, que já foi derrotado em plebiscito no Brasil, e falando num semipresidencialismo através do senhor Arthur Lira, que tem todo o interesse para se manter no poder. E então é totalmente esse debate, ele vem de uma forma totalmente voltado para os interesses de quem está no poder. Somente Perfeito. Isso. Mas a sociedade tem que conhecer esses dados e tem que se posicionar no processo eleitoral. Muito bom, professor. Professor, muito obrigado por mais uma participação aqui no nosso canal, nessa segunda dupla. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos juntos, debatendo mais questões ligadas ao nosso país e que são de suma importância para a nossa sociedade. Muito obrigado, professor. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Um abraço. Tchau.